Livro A Vida que Vence. Índice 1. Nossa experiência. 2. A vida cristã revelada na Bíblia. 3. Características da vida que vence. 4. Como experimentar a vida que vence. 5. Como experimentar a vida que vence. 2. 6. Render-se. 7. Crer. 8. A prova da fé. 9. Crescer. 10. O tom da vitória. 11. Consagração. Capítulo 1. Nossa experiência. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Romanos 7:21. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. A vida que Deus ordenou para o cristão. A Bíblia nos mostra que Deus ordenou para o cristão uma vida de pleno gozo. Essa vida tem completa paz, não tem barreiras em sua comunhão com Deus e de modo nenhum é contrária à vontade de Deus. A vida que Deus preparou para o cristão não tem sede das coisas do mundo, aparta-se do pecado e tem vitória sobre ele. É uma vida santa, poderosa e vitoriosa. Conhece a vontade de Deus, tem comunhão com ele ininterruptamente. Essa é a vida que Deus ordenou para o cristão nas Escrituras. Deus ordenou uma vida que está oculta com Cristo em Deus. Quem pode atingir essa vida? Que a pode afetar ou abalar? Assim como Cristo é inabalável, nós somos inabaláveis. Assim como ele transcende todas as coisas, também nós transcendemos. Nossa posição diante de Deus é a mesma de Cristo tem diante de Deus. Nunca devemos pensar que estamos destinados à fraqueza e ao fracasso. Na Bíblia, não há lugar para tal pensamento em relação a um cristão. Colossenses 3:4 diz: Cristo, que é a nossa vida. Cristo está muito acima de todas as coisas. Nada pode afetá-lo. Aleluias. Essa é a vida de Cristo. A vida que Deus determinou para o cristão é cheia de paz e gozo. É cheia de dinamismo, vitalidade, cheia da vontade de Deus. Mas que tipo de vida nós vivemos? Se não estamos vivendo a vida que Deus determinou, precisamos vencer e se romper as barreiras nessa questão. Consequentemente, necessitamos examinar nossa experiência hoje. Esse não é um tema fácil de abordar. Algumas de nossas experiências podem ser bem lamentáveis. No entanto, quando nos humilhamos, veremos nossa falta. Somente então nos concederá graça. 8 tipos de fracasso no cristão. Que tipo de vida vivemos? Uma vida escravizada pela lei do pecado? Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Romanos 7:18. Nossa vida é uma vida de fracassos, pois está escravizada pelo pecado. Deus nos deu uma vida muito elevada,
mas nós vivemos uma vida de fracassos. De acordo com a nossa experiência e o registro das Escrituras, um cristão tem 8 tipos de fracassos, ou seja, 8 tipos de pecados. Pecados espirituais. O orgulho é um pecado espiritual, a inveja é um pecado espiritual, a incredulidade é um pecado espiritual. Apontar os erros dos outros é um pecado espiritual. Falta de oração é um pecado espiritual. Duvidar de Deus é um pecado espiritual. Deixar de comprometer-se com Deus também é um pecado espiritual. Algumas pessoas são vitoriosas em assuntos espirituais, mas os que experimentam derrota nesses assuntos são ainda mais numerosos. Antes, o meu orgulho me dominava. Qualquer tipo de orgulho é um pecado espiritual. Qualquer tipo de orgulho que impeça você de ir adiante é um pecado espiritual. Uma pessoa orgulhosa não suporta ver que outros sejam melhores que ela. Não consegue suportar que outros estejam mais avançados em assuntos seculares, nem que outros sejam mais avançados em questões espirituais. Se ele vir alguém que é espiritualmente mais avançado, então fará qualquer coisa para encontrar os erros do outro e rebaixá-lo. A inveja é um pecado tanto na nossa vida espiritual como na obra do Senhor. Alguns têm um perverso coração de incredulidade. Se você lhes pergunta se creem ou não, responderão que não há nenhuma palavra ou frase na palavra de Deus em que eles não creiam. Mas se você lhes pergunta se confiam nas promessas de Deus, admitirão que não são capazes. Assim que passam por uma pequena prova, ficam grandemente assustados. Eles não conseguem confiar na palavra de Deus de modo algum. A esposa de Martinho Lutero, certa vez, se vestiu de luto e disse a ele que a angústia em que ele se encontrava era tal que parecia que o Deus dele havia morrido. Muitas pessoas não têm uma vida ou comunhão adequada com Deus. Dia a dia, vive de maneira descuidada, gasta os seus dias sem orar ou ler a Bíblia, sem ver a face de Deus ou ter comunhão com Ele. Eles até mesmo gastam os seus dias amedrontados com o pensamento de ter comunhão com Deus. Essa é uma vida sem Deus, isto é, ímpia. Temos cometido pecado, temos tido fracassos e não temos vivido uma vida espiritual. Muitos de nós nunca fomos diligentes em aprender as devidas lições de negar o ego. Muitos de nós nunca fomos diligentes para aprender as devidas lições de colocar o ego de lado. Em certa ocasião, havia 2 irmãos que não tinham bom relacionamento entre si, por causa de uma questão muito pequena. Antes eles comiam juntos e se serviam no mesmo prato. Um deles sempre escolhia para si a melhor carne do prato. Quando o outro viu isso, não falou nada por vários dias. Após 2 semanas, ele não pôde aguentar mais esse comportamento e então se separou do outro irmão. O tipo de pessoa
que você é se manifesta nas pequenas coisas que você faz. Eu gosto muito de ler a biografia de Hudson Taylor. Quando ele viajava pregando, ele quase sempre escolhia o pior quarto e a pior cama. Mesmo que essas coisas sejam pequenas, a maneira pela qual alguém lida com elas mostra se você ou mostra se vive ou não diante de Deus. Pecados da carne. Não é só pecados espirituais que existem, há também pecados da carne. O adultério é um pecado da carne. Os olhos cobiçosos são um pecado da carne. Os relacionamentos pessoais inadequados também são pecados da carne. Muitos têm fracassado nessas questões. Muitos são os que pecam com os olhos, porque estes não foram controlados. Muitos são inconvenientes em seus relacionamentos com os amigos. Esses são pecados da carne, são pecados da conduta de alguém. Alguns pecados não têm nada a ver com o corpo, enquanto outros, sim. Irmãos, os seus olhos têm sido disciplinados? Admito que hoje em dia existem muitas oportunidades para pecar com os olhos. Vocês precisam cuidar desse assunto diante do Senhor. Há muitos cristãos que nunca experimentaram a vida vencedora de Deus sem que seus olhos sejam disciplinados pelo Senhor. A amizade é outra coisa a qual devemos dar cuidadosa atenção. Um irmão poderia manter uma amizade além dos limites com o incrédulo? De acordo com o mundo, isso não seria pecado, mas, de acordo com a vida que Deus designou para um cristão, esse tipo de amizade é pecado. Isso serve também para as irmãs. Um missionário ocidental uma vez disse que alguns incrédulos tentaram ter uma amizade especial com ele, e quando percebeu que aquilo era pecado, ele rejeitou tal amizade. Pecados da mente. Além dos pecados espirituais e dos pecados da carne, há também os pecados da mente. Muitos são os que não têm pecados espirituais, e até certo ponto sua carne já foi eliminada. Mas mesmo assim não consegue obter vitória sobre seus pecados. Alguns têm uma mente que divaga, a mente de outros fica girando em círculo vicioso. Outros têm mente estável. Já a mente de alguns não divaga, não fica dando voltas e nem é estável, mas é impura, está cheia de ilusões. Alguns estão cheios de dúvidas, outros estão obcecados por conhecimento. Querem saber tudo e não se satisfazem até que o consigam. Os que têm tal tipo de mente ainda não experimentaram a vida vencedora. Não devemos pensar que não temos nada de mal em nós. Muito pouco são os que experimentam uma verdadeira vitória sobre seus pensamentos. Pelo contrário, muitos são os que têm pensamentos vagueantes, errantes e instáveis. Ter pensamentos que divagam é um problema sério, mas ter pensamentos impuros é ainda pior. Alguns têm pensamentos impuros que persistem tenezemente na mente. Conheci uma irmã que confessou que seus pensamentos sempre divagavam. Outro cristão que também conheci confessou
que tinha continuamente pensamentos impuros. Isso demonstra que não vivemos pela vida de Deus. Portanto, devemos resolver todos esses assuntos. A imaginação tem causado dano a muitos cristãos. As dúvidas também têm prejudicado muitos cristãos. Por exemplo, quando nos encontramos com um irmão na rua e ele não é muito simpático conosco, podemos até pensar que ele está magoado conosco ou que esteja pensando mal a nosso respeito. Mas, logo depois disso, talvez fiquemos sabendo que sua atitude pouco amigável devia-se ao fato de ele não ter passado bem a noite, de ter tido dor de cabeça ou passar por momentos difíceis. Mesmo que tivéssemos pensado que o problema fosse conosco, na verdade, não existia nada contra nós. Nossa imaginação frequentemente nos perturba. No entanto, ainda continuamos pensando que podemos discernir o coração dos outros. Devemos reconhecer que só o Senhor pode sondar mentes e corações. Apocalipse 2:23. Muitos têm conceitos formados sobre a forma de ser dos outros. Assim, todos temos pecado em nossos pensamentos, temos julgamentos em demasia, temos ilusões demais. Irmãos, temos de nos achegar ao Senhor e tirar do caminho todas essas coisas, de não resolvemos o problema dos nossos pensamentos. Não poderemos ter uma vida de vitória em Deus. Há também aquele irmão que tem obsessão por conhecimento. Ele sempre tem de encontrar uma razão para tudo. Analisa tudo, quer saber de tudo. Sua mente é sempre muito ativa, não confia em Deus e quer estar informado de cada coisa que há ao seu redor. Irmãos, esse tipo de atração pelo conhecimento é também um pecado. E isso é algo que também precisa ser eliminado. Pecados do corpo. Há também os pecados relacionados com o corpo. Não necessariamente são coisas impuras. Em termos humanos, talvez não sejam coisas grandes, mas para um cristão são pecados. Alguns dão atenção em demasia à comida. Para outros, dormir é uma coisa sagrada. Alguns se preocupam exageradamente com a saúde ou o trato pessoal. Outros estão presos ao hábito de constantemente petiscar. E outros amam demasiadamente o próprio corpo. Todas essas coisas são pecados diante do Senhor. Muitos cristãos estão presos à comida, nunca jejuaram. Podemos conhecê-los pela maneira de comer. No momento em que se põe a comer, os demais percebem que tipo de pessoas são. O irmão disse em certa ocasião: tenho um apetite voraz, meu apetite é enorme. Irmãos, comer sem controle também é pecado. Aqueles que não se controlam no comer estão cometendo pecado. Alguns ficam com um semblante horrível quando perdem um pouco de sono. Eles se irritam ao cuidar de certos assuntos e falam sem coerência. Isso também é pecado. Alguns se entregam sem medida a petiscar, com que gastam muito dinheiro. Outros dão muita atenção
a arrumação pessoal e fazem o possível para terem boas roupas. Temos também aqueles que são obcecados pela saúde. Tudo deve estar perfeito para eles. Acham que isso e aquilo são prejudiciais para o corpo. Sentem-se cercados, ameaçados por tudo. Esses são exemplos de estar obcecados com nosso corpo. Muitas pessoas amam demasiadamente seu corpo. Não conseguem suportar nenhum sofrimento, nem sequer tolerar aproximar-se de um doente. Estão escravizados ao corpo. Paulo disse: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. 1 Coríntios 9:27. Ele reduzia seu corpo à escravidão. Não sujeitar nosso corpo à escravidão é pecado. O corpo deve ser submetido à nossa servidão. Muitos têm escravizado seu tempo de oração de manhã pelo sono. Muitos têm cedido à comida o tempo que deveria gastar na palavra. Muitos são incapazes de servir ao Senhor, porque dão muita atenção ao petiscar ou à experiência exterior. Ser descuidados nessas áreas e não restringir-nos é pecado. Pecados na predisposição. A predisposição natural do homem está relacionada com seu caráter. De fato, é o que o caracteriza. Toda pessoa nasce com certa predisposição natural. O Senhor não veio apenas livrar-nos do pecado, mas também das nossas inclinações. Alguns nascem obstinados, outros muito legalistas. Para esses 2 mais 2 tem de ser 4. Eles são muito corretos, mas ao mesmo tempo são muito rígidos. O que para eles é correto tem de ser correto, e o que pensam que é errado tem de ser errado. São muito inflexíveis no lugar em que estão, em tudo o que fazem. Sempre são juízes supremos. Não há dúvidas de que frequentemente eles são muito justos, mas a justiça deles tem chifre que fere os outros. Falta-lhes a amabilidade, a doçura no trato com os irmãos. A justiça deles é rigorosa e inflexível. Irmãos, isso também é pecado. Outros são muito frágeis, temem assumir qualquer responsabilidade. Para eles, tudo está bem. São o oposto dos irmãos obstinados que acabamos de mencionar. Alguns se enganam pensando que um irmão bonzinho é um irmão santo. Mas quantos homens bonzinhos Deus tem usado? Era o Filho de Deus um homem bonzinho na terra? Irmãos, esse tipo de predisposição é também pecado e precisa ser removido. Alguns talvez não sejam tão rigorosos ou bonzinhos. São, no entanto, como os que gostam de se exibir. Onde estão, querem ser notados. Onde vão, sempre querem ser eles os que falam. Mesmo que não tenham a oportunidade de fazer alguma coisa, ainda assim circularão pelo ambiente para cumprimentar a todos os presentes, não importa onde estejam. Não ficarão satisfeitos até que todos tenham notado sua presença. Eles nunca passam desapercebidos nos lugares
onde vão e jamais ficam calados. Alguns irmãos são muitos retraídos. Eles não gostam de ser notados onde estão. Sempre procuram um canto onde sentar-se. Isso também é um pecado e deve ser eliminado. Alguns irmãos são muito rápidos para tudo, enquanto outros são muito lentos. Uma vez, o irmão disse: Louvado seja o Senhor. Tenho uma predisposição rápida para as coisas. Posso perder a paciência num minuto e esquecer disso logo em seguida. Posso explodir de raiva pela manhã, mas em 5 minutos isso passa. Quando vou para o trabalho, já esqueci tudo. Porém, sua esposa e seus filhos sofrem o dia todo. Quando regressa do trabalho, sua esposa ainda está sofrendo e ele acha isso muito estranho. Pensa até que é ele uma boa pessoa. Isso é pecado e precisa ser também solucionado. Alguns são lentos em tudo. Podem adiar um assunto por 1 ou 10 dias. Isso é ociosidade. Essa predisposição também deve ser tratada. Cada um tem a própria peculiaridade. Mesmo sendo salvos, são extremamente severos com os demais e provocam situações antagônicas. Tudo deve ser observado nos mínimos detalhes. Nunca se aproveitam dos outros, porém, de nenhum modo permitem que os outros levem a mínima vantagem sobre eles. Nunca ferem ninguém, mas se alguém os ofende, tomarão olho por olho e dente por dente. São muitos calculistas e não deixam escapar absolutamente nada. Outros, pelo contrário, não são nada severos com os demais, mas são muito malvados. Tirarão vantagem dos outros, mesmo quando se trata de alguns centavos. Eles não roubam nada de ninguém, mas aproveitam-se até de seus empregados ou seus motoristas. Outros gostam de falar muito. Onde quer que estejam, não haverá sequer um momento de tédio. Falam de uma família, criticam outra. Outros são muitos levianos quanto aos fatos. Assim que ficam sabendo de algo, correm para contar aos demais. Outros apreciam exagerar as coisas. Não mentem, mas o que dizem exageram. Todas essas características do caráter têm a ver com nossas palavras. Se desejamos vencer e experimentar uma vida vitoriosa, todas essas coisas têm de ser lançadas fora. Ainda que não nos sintamos capazes de desfazer-nos delas, uma coisa é certa: temos de vencer. Senti-me obrigado a falar desses assuntos porque o andar diário dos cristãos de hoje está longe de expressar a Deus. Alguns irmãos somente veem as falhas dos outros e são incapazes de apreciar as virtudes dos demais. De sua boca só saem palavras de críticas. Em certa ocasião, um irmão do norte da China conseguiu vencer nessa área. Antes, não podia evitar notar as falhas nos outros. Quando uma pessoa vinha a ele, esse irmão mencionava 6 ou 7 defeitos que notava na pessoa. Quando o outro se aproximava,
ele também encontrava nesse outro seus 6 ou 7 problemas. Eu lhe disse que a razão pela qual ele via tantos problemas nos outros era que ele mesmo era o problema. Essa era a sua inclinação natural. Irmãos, todas essas coisas são pecados. Todo cristão vencedor vive acima delas, todas, e não debaixo delas. Falta de disposição para obedecer a palavra de Deus. Não apenas temos os pecados no lado negativo. A Bíblia nos mostra que ser negligente diante de Deus em nossa intenção de obedecer a sua palavra também é pecado. Irmãos, quantos mandamentos de Deus você tem lido? E a quantos tem obedecido? Quantos maridos amam a mulher e quantas mulheres se submetem ao marido? Uma irmã disse certa vez que sabia que devia submeter-se ao marido, mas sempre discutia um pouco antes de se submeter-se. Ela percebeu com o tempo que nunca havia tido uma verdadeira submissão conforme o padrão do mandamento de Deus. Isso, é claro, é pecado. Quantos cristãos percebem que estar tristes é pecado? A Bíblia diz que devemos regozijar-nos sempre. Quantos cristãos têm obedecido a esse mandamento? Devemos ver que estar triste é pecado. Todos os que não se regozijam pecam. O mandamento de Deus diz que por nada devemos estar ansiosos. Se estamos cheios de ansiedade, temos pecado. De acordo com o mandamento de Deus, estar triste e ansioso é pecado. Claro que, de acordo com o homem, estar triste ou ansioso não é pecado. Mas a palavra de Deus diz que a tristeza e a ansiedade são pecados. Devemos em tudo dar graças. Deus manda que demos graças em tudo. Em tudo devemos dizer: Deus, eu te agradeço e te louvo. Mesmo que encontremos dificuldades, devemos dizer: Deus, eu te agradeço e te louvo. Uma mulher que teve 9 filhos pensava que a palavra sobre não estar ansiosos estava equivocada. Ela alegava que uma mãe precisava estar ansiosa. Achava que não estar ansiosa era pecado. Já havia perdido 2 filhos em meio à sua ansiedade e acreditava que devia criar os outros 7 com ansiedade. Essa irmã não entendia que a ansiedade é pecado. Pensava que era sua obrigação estar ansiosa. Regozijar-se sempre é um mandamento de Deus. Não andar ansioso de coisa alguma também é. Em tudo dar graças, mas ainda é um mandamento de Deus. A vitória, a força nos capacitam para obedecer o que Deus manda. Os que não conseguem vencer não são capazes de guardar os mandamentos de Deus. Deixar de dar a Deus
o que ele exige. Deus requer que nos consagremos a ele absolutamente, exige que lhe consagremos nossa esposa e nossos filhos. Também requer que lhe consagremos nossas atividades e todo o nosso dinheiro inteiramente a ele. Todo cristão quer reservar algo para si. Mas, queridos irmãos, precisamos perceber que no Antigo Testamento havia a ordenança de dar o dízimo, de oferecer a 10ª parte. Mas, no Novo Testamento, nossa consagração deve ser de 10 décimos. Nossa casa, nossa terra, nossa esposa, nossos filhos e, inclusive, nós mesmos. Precisamos ser consagrados a Deus plenamente. Muitos cristãos temem que Deus lhe traga aflição. Havia um cristão que tinha muito temor de consagrar-se a Deus. Ele disse: se me entrego a Deus, que acontecerá se ele me enviar sofrimentos? Respondi-lhe seriamente: que tipo de Deus você crê que é o nosso Deus? Se um filho desobediente quer honrar os pais, ele diz que obedecerá daí em diante. Você acha que seus pais propositalmente lhe pedirão algo que sabem que o filho não pode fazer? Acha que os pais o farão sofrer de propósito? Se o fazem, então deixam de ser seus pais para serem seus juízes. Mas se verdadeiramente são seus pais, sem dúvidas, cuidarão bem do filho. Você crê que Deus propositalmente lhe trará sofrimentos? Você crê que Deus o enganará? Você se esqueceu de que Ele é seu Pai? Irmãos, somente os que se consagram a Deus têm verdadeiro poder. Eles conseguem entregar seus negócios nas mãos de Deus. São capazes de deixar pai, mãe, esposa, filhos nas mãos de Deus. Podem entregar seu dinheiro nas mãos de Deus. Eles não tomam o que Deus lhe deu para esbanjar no mundo. Eles consagram a própria vida ao Senhor. Todos que temem consagrar a Deus seus pertences, seus bens materiais, seus relacionamentos com os outros, ainda não venceram. Quanto mais uma pessoa se consagra a Deus, mais força tem. Aqueles que se consagram a Ele voluntariamente parecem motivar Deus a tomar mais ainda. É como se dissessem a Deus: por favor, toma mais. Uma vida consagrada é uma vida de gozo, uma vida de poder. Se uma pessoa não se consagra a Deus, não só peca, mas também carece de poder. Estimar a iniquidade e não se arrepender de pecados que devem ser confessados. Muitas pessoas puseram fim a muitos desses assuntos, mas em seu coração não estão dispostas a reconhecer que as coisas que têm eliminado são pecados. De acordo com os Salmos 66, 18, eles têm guardado a iniquidade no coração. O coração deles ama esses pecados e, portanto, eles não estão dispostos a abandoná-los.
não só tem o desejo, mas também certo apreço por essas coisas. Tem consideração por elas e se recusam a deixá-las. Há uma estima secreta pelo pecado, um coração que resiste a reconhecer os pecados como tais. Ainda que nunca reconhecemos nosso amor por essas coisas, e ainda que nossos lábios jamais dissessem que as amamos, nosso coração vai atrás delas antes que nossos pés as sigam. Muitas vezes, o pecado não é uma questão de comportamento exterior, mas de um amor no coração. Se temos iniquidades que estimamos em nosso coração, necessitamos vencê-las. Muitas pessoas não apenas estão inclinadas à iniquidade, mas também se recusam a reconhecer muitos pecados. Um crente, com frequência, ofende o outro irmão. Quando é chamado a atenção, rapidamente admite que ofendeu o irmão. Depois tenta mudar seu comportamento. Começa a tratar melhor o irmão ofendido, dá-lhe a mão com afeto e aceita-o como menos reservas. Irmãos, o máximo que podemos fazer é mudar nossa atitude, mas Deus não reconhecerá isso. Deus não reconhece as mudanças em nossa atitude. Muitas coisas requerem restituição. O dinheiro deve ser devolvido. Mesmo que muitas pessoas não tenham tempo de escutar nossas longas histórias, de qualquer modo, temos de confessar nossos pecados. Com respeito à confissão, a Bíblia nunca diz que devemos falar detalhadamente aos outros nossos pecados, nem mesmo diz que enumeremos nossos pecados como um romance. O Senhor diz: se teu irmão pecar, Mateus 18,15, não importa quantos pecados sejam, quando o irmão se aproxima de nós e confessa: irmão, pequei contra você, temos de perdoar-lhe. Há muitas coisas ocultas que não precisam ser contadas. Não há ouvido na terra digno de escutá-las, nem ouvido capaz de suportá-las todas. Irmãos, por quantos pecados nosso coração ainda sente apego? Quantos pecados ainda não temos trazido à luz? Se temos algum pecado, temos de vencê-lo. A menos que o vençamos, não poderemos prevalecer sobre eles. Vencer é necessário e possível. Irmãos, se vocês descobrirem que tem algum dos pecados mencionados, certamente precisam vencer. Não sei quantos desses 8 tipos de pecados você cometeu. Talvez apenas 1 ou 2, talvez mais. Mas Deus não permitirá que nenhum, 2 ou mais pecados o enredem. É provável que você observe alguns defeitos em um irmão, que detecte imperfeições em outro, ou algumas falhas em um terceiro. Mas é errado ter tantas falhas. Devemos dar graças ao Senhor e louvá-lo, porque todos os pecados estão debaixo de nossos pés. Demos graças ao Senhor
e o louvemo-lo. Não há pecado, por maior que seja, que sejamos obrigados a cometer. Damos graças a Deus e o louvemo-lo. Não há tentação tão grande que não possa ser vencida. A vida que o Senhor ordenou para nós é uma vida de comunhão ininterrupta com Deus. Todo cristão pode fazer a vontade de Deus e pode ser totalmente livre de seus afetos naturais. Todo cristão pode vencer o pecado completamente e também seu caráter. O cristão pode consagrar tudo a Deus e ser libertado do amor que tem ao pecado. Demos graças a Deus e o louvemo-lo. Essa não é uma vida idealista, é uma vida que pode ser plenamente praticada. Sejamos francos e não nos enganemos a nós mesmos. Precisamos orar a Deus e pedir-lhe que não nos deixe enganar-nos a nós mesmos. Deus só pode abençoar um tipo de pessoa, as que são francas diante dele. Na pregação de Felipe, vemos que a bênção de Deus só chega quando a mentira é detida. Devemos dizer: ó Deus, menti para ti, perdoa-me. Quando oramos dessa maneira, o Senhor imediatamente nos abençoa. Irmãos, talvez vocês tenham dito: ó Deus, satisfaz-me. Mas precisamos entender que os que estão insatisfeitos não necessariamente têm fome. Para poder ser satisfeitos, devemos ter fome. Quando o filho pródigo abandonou seu pai e desperdiçou todos os seus bens, desejava satisfazer-se com as alfarrobas que os porcos comiam. Ninguém lhe deu nada. Isso é estar insatisfeito. Alguns estão diariamente satisfeitos e procuram encher o ventre com alfarrobas. Uma coisa é estar insatisfeito e outra é ter fome. Como podemos estar satisfeitos se somos frágeis e caímos constantemente? Embora não estejamos satisfeitos, enchemos-nos de coisas e vivemos esse tipo de vida dia após dia. Não basta estar insatisfeitos, precisamos também ter fome. O Senhor só pode abençoar um tipo de pessoa nesta conferência, as que têm fome. Deus não promete satisfazer aos insatisfeitos. Irmãos, deixemos todas as mentiras. Já temos mentido a Deus por muito tempo. Temos fracassado diante de Deus. Fazer esta confissão diante dos homens é uma glória para o nome de Deus. Deem graças a Deus e louvemo-no. Todos os que são francos serão abençoados. Deem graças ao Senhor e louvemo-no. Creio que muitos nesta oportunidade terão um encontro com Deus e Deus os abençoará.